Pronto? Começamos, então? Começamos. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Cibele Diniz, eu sou professora do CEDEPLAR e da FACE, da Universidade Federal de Minas Gerais. Coordeno atualmente o Grupo Colmeia, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Economia Popular e Solidária da FACE. Quero agradecer a presença de todos vocês. Bem-vindos ao nosso evento, que tem como tema a economia popular e solidária e a atual crise latino-americana. Este evento foi idealizado pelo Grupo Colmeia, em parceria com o Urbano, que é o Laboratório de Estudos em Urbanização, Planejamento e Outras Economias, também do CEDEPLAR e da FACE. O evento só foi possível pela parceria com as instituições Exploring Economics e com a Fundação Heinrich Böll, que organizam o Global Pluralist Economic Training, um projeto voltado para estudantes do Sul Global, que busca contribuir para a construção de um ensino em economia orientado por valores como a diversidade e a sustentabilidade. Graças ao apoio dessas instituições, todo o webinar será posteriormente transcrito e legendado em inglês e espanhol. Por isso, nós agradecemos pela contribuição das instituições. Hoje nós temos 3 convidados muito especiais, cada um deles falará por 20 minutos, e em seguida nós abriremos para perguntas enviadas via chat. A nossa primeira convidada é a Ruth Munhoz, que é professora e pesquisadora na Universidade Nacional de General Sarmiento, em Buenos Aires. Ela é também coordenadora técnica do Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Associativismo e Economia Social da Argentina, pós-graduada em Desenvolvimento Local e Economia Social pela Flaxo, mestre em Economia Social pela Universidade Nacional de General Sarmiento e doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Ruth, muito obrigada, muitas gracias por sua presença. A palavra está com você. Gracias, Cibeli. Una vez más, pido disculpas por la fala en español. A gente tenta de falar devagar. Un placer siempre estos intercambios y la organización y esta pandemia que nos ha permitido acceder a este tipo de tecnologías para encontrarnos también de este lado del mundo y con estas intenciones de transformarlo todo por la reproducción de la vida. Así que aprovechando de estas instancias y disfrutando de todos estos intercambios. Así que el placer es todo mío. Y también de reencontrarnos con viejos amigos y conocer a otros es un placer acá, todo el mundo involucrado en la otra economía. La idea mía ante el título de la economía popular solidaria ante la crisis de América Latina, en lugar de destinar por ahí tiempo del poquito que tenemos para los diagnósticos, que generalmente más o menos en diagnósticos nos podemos poner de acuerdo, es esto de en esta circunstancia en la que estamos de crisis global y las especificidades de nuestra América Latina, en esa crisis, en este momento de pandemia y discutiendo la normalidad, la posnormalidad, la categoría a la que nos convoca, la economía popular solidaria, viniendo de un evento de Brasil, la verdad que no es común, digamos, de Brasil en general, de nuestro ámbito, la categoría que más usamos es la de la economía solidaria. Entonces, la idea era primero tratar de como concentrar esta conversación en términos de 3 desafíos que venimos a tener en este campo. El primero es un desafío conceptual. Si hablamos de economía popular solidaria, es lo mismo que si hablamos de economía solidaria, que si hablamos de economía popular a
secas, que si hablamos de otra economía, claro que nos llevaría todo el tiempo solo como de esa fala, entonces como algunas reflexiones al respecto de, como de este cambio de categoría. Por otro lado, ubicar las políticas públicas en cuanto al desafío de la promoción de esa economía popular solidaria, con qué instrumentos, qué sujeto de política, cómo, porque nos parece que en el marco de esta pandemia y para la vuelta decimos no queremos la normalidad, se habla de la posnormalidad, nos parece, digamos, a la mayoría de nosotros que estamos hace décadas involucrados en esta otra economía, que ahora sí vamos a tener la posibilidad de ganar escala, ganar complejidad, ganar reconocimiento, y la verdad es que siempre estamos como en una vuelta a empezar, entonces como focalizar ahí también sobre las políticas públicas. Y después un tercer desafío, que es el desafío político. Y ese desafío político de lograr un reconocimiento más allá de las categorías conceptuales que utilicemos y los debates que tengamos a nivel académico, cómo hacemos que todas nuestras sociedades latinoamericanas reconozcan y se hagan parte de esto que en realidad es, sentimos, más de la mitad de nuestra sociedad y de nuestra economía. Pero sin embargo, a la hora de ahorrar, a la hora de consumir, a la hora de transformarlo, terminamos presos de la economía privada capitalista que concentra, que nos expulsa y demás. Entonces, ¿cómo apropiarnos de esas propias herramientas que también son del pueblo y cómo lograr reconocer con los otros dos desafíos, el que decíamos, el conceptual y el términos de políticas públicas? Y para arrancar esto, que tengo que lograr que me entre todo en el ratito que me queda, a mí me parecía pertinente partir de unas consideraciones finales que el profesor Singer y Balmor Joyet, al finalizar la gestión, en un libro que José Luis Corallo compiló en torno a la economía social y solidaria en movimiento, ellos dejaban como puntos que decían, estos puntos son como generalmente oscuros en torno a la economía solidaria brasilera, y a mí me parece que en el contexto actual, con todas las nuevas complejidades que nos trae la pandemia, con todo lo que el bolsonarismo ha traído, en particular al caso brasilero, y con todo lo que tenemos en los otros países, Uruguay, que perdió el Frente Amplio y todo el avance que teníamos con una ley de economía solidaria, con la agroecología, con la PIT-CNT involucrada, con el FONDES, con toda una serie de instrumentos. Ahora estamos ahí a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Ecuador, en este momento definiéndose la segunda vuelta y quién va a ser ese segundo candidato, pero supuestamente Lenín Moreno iba a continuar la revolución ciudadana y todo lo que habíamos avanzado en términos de la institucionalización de, allá sí se utiliza esta categoría que nos convoca hoy de la economía popular solidaria, y sin embargo apenas asumió, se rompió por completo la agenda y muchas de las instituciones quedaron como cáscara vacía, incluso teniendo una constitución que respaldaba todo ese avance, con el buen vivir, summa causa era la categoría que más utilizaban, y toda una serie de leyes, la ley orgánica de la economía popular solidaria y el sistema financiero popular solidario, una superintendencia, un instituto, digamos, toda una serie de instituciones que parecía que no había vuelta atrás, y sin embargo costó muchísimo sostener, y lo poco que se pudo sostener fue a fuerza de mucha lucha, bueno, de lamentables pérdidas humanas en una resistencia con la comunidad indígena súper organizada. Podríamos entrar como en las particularidades de cada uno de los países, y lo propio a nivel nacional argentino, con avances que se tuvieron con la categoría de economía social, se usa más acá en Argentina, más vinculada a las políticas sociales del 2013 al 2015, con la restauración
tradición neoconservadora con el macrismo del 2015 en adelante y ahora con este nuevo gobierno nacional y popular que está poniendo en la agenda una serie de cuestiones con esta economía social, solidaria, popular, como más diversa que en la primera vuelta, pero así todo con una serie de dificultades. Entonces, ahí una de las primeras reflexiones que compartían los compañeros en esta obra, que ya tiene varios años, pero que me parece importante, por ejemplo, nos decían: el PT no propicia una economía de cooperativas autogestionarias como alternativa económica, porque su proyecto económico para Brasil tiene como característica central el derecho a la libertad por parte de los actores económicos en una democracia participativa que se desarrolla gracias a las luchas victoriosas de los oprimidos y socialmente marginados. Quien levanta la bandera de la economía solidaria como la futura otra economía alternativa al capitalismo es el propio movimiento de la economía solidaria y los diversos movimientos sociales que en ella participan. Entonces ahí preguntarnos por qué ese lugar marginal en la mayoría de nuestros partidos políticos que representan esta visión que, digamos, en ese momento en Brasil era la del PT, acá en Argentina como movimiento sería el peronismo, a nivel de partido sería el Partido Justicialista, actualmente una alianza que es el Frente de Todos, pero de donde, si vamos a analizar las propuestas económicas y quienes inspiran también las propuestas económicas, hay como una gran heterodoxia y podemos como analizarlas en profundidad si se tratan de post-keynesianos, post-estructuralistas, neo-schumpeterianos, digamos, hay como toda una mezcla, pero, por ejemplo, la economía sustantiva, que a nivel teórico es quien más nos nutre con esto de poner en discusión la racionalidad del capital en el centro versus la reproducción de la vida y cómo eso se traduce en casi darlo vuelta a todo. José Luis Corallo dice, pareciera que hay como toda una serie de núcleos de cinturón protector al lado de ese núcleo intocable de, por ejemplo, el Homo economicus de la teoría microeconómica neoclásica, que cuando vamos a muchas de estas heterodoxias quizás se levantan algunos supuestos, pero sigue sin estar en el centro toda esta racionalidad distinta que nosotros vemos en nuestra economía popular. Y, por ejemplo, cuando se relacionan estas economías heterodoxas con la economía popular, no van a tener esta visión de lo solidario dentro de la economía popular, sino que muchas veces van a ver una evolución, por ejemplo, hacia microempresas formales, hacia una cierta asimilación con las pymes, ahí el neo-schumpeterianismo es como muy fuerte, y entonces nos sigue costando a nivel conceptual encontrar cierta consistencia con esa agenda política en cuanto a nuestra economía. Otra de las preguntas que nos hacen ellos es: ¿cuál es el alcance del movimiento de la economía solidaria como crítica al sistema capitalista y qué propuestas plantea para el avance sobre el sistema económico como un todo? Ellos nos decían en ese momento, en la actual coyuntura, el embate del movimiento de la economía solidaria con el sistema capitalista tiene como centro la crisis ambiental y la lucha por la tierra de campesinos, indígenas y comunidades de descendientes de esclavos. Estos últimos luchan en general en defensa de los espacios que ya ocupan y consideran como suyos y contra los avances de empresas capitalistas, cuando no de racistas, frecuentemente criminales. Y ahí tenemos como una lucha muy desigual en términos del reconocimiento, por otro lado con restricciones objetivas que enfrentan la mayoría de nuestros países de seguir recurriendo a la naturaleza, por ejemplo, en nuestro caso, para pagar la deuda. En este momento hay toda una discusión en Argentina en torno a la mega minería en Chubut o en torno a la instauración en un acuerdo con China de mega granjas porcinas y que esto redundaría básicamente en arruinar el agua por completo de las poblaciones que además ya están sufriendo
un estrés hídrico muy importante, pero resuena en el discurso, lamentablemente, con cierto acuerdo entre la heterodoxia y también la hegemonía a nivel económico y a nivel político, que este tipo de iniciativas son las que generan empleo, son las que después van a generar divisas, de nuevo nuestra economía absolutamente marginada. Otro de los puntos que nos señalaban los compañeros en esas reflexiones finales decían, ¿cuál es el peso y la calidad de la economía solidaria en Brasil? Bueno, Brasil es, gracias a la CENA, es el único país dentro de América Latina que tenemos estudios a nivel empírico de un alcance tan amplio como, por ejemplo, esto de decir, a partir del sistema que tienen de información, que hay 3.000 emprendimientos y 30.000, perdón, emprendimientos y entidades de apoyo, que habría alrededor de 4 millones de personas involucradas. El tema es que ellos dicen, la mayoría son emprendimientos informales y muy pobres. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda la heterogeneidad, todos nosotros, por ejemplo, se reflejen en esos estudios y en esa otra economía también? Si no es siempre esta cuestión de la focalización, y si desde esa focalización se pueden pretender estos medios para la vida en condiciones crecientes cada vez para lograr ese avance a condiciones dignas de reproducción ampliada de la vida y en bases que objetivamente tienen que ser cada vez más complejas. Y el último punto que ellos nos decían es que se viene dando un significativo avance de la agroecología, las finanzas solidarias en formas de cooperativas de crédito y bancos comunitarios, y también de cooperativas sociales de ex internos de manicomios y de recicladores de residuos sólidos. Dicen ellos, el gobierno federal, en combinación con los estaduales y los municipales, están empeñados en la erradicación de la pobreza absoluta en Brasil. Dicen, en esta campaña la economía solidaria tiene un papel significativo en la inclusión productiva urbana. Entonces, ahí daría como para digamos, volver a poner en el centro esto del papel de esta economía para esa erradicación de la pobreza, el alcance en términos de qué papel va a tener el Estado, qué papel va a tener el mercado, qué papel toda esta otra economía, y si es la inclusión productiva urbana, dicen ellos, o sea, ahí la relación también con el campo, con el territorio en términos más complejos, es toda una cuestión a tematizar. Y como nos señalan investigaciones, por ejemplo, que está llevando a cabo el NIDES en la Universidad Federal de Río de Janeiro, a cargo de un proyecto que estamos acompañando desde acá, que está Luciana Lago, nos decía, por ejemplo, que los movimientos de derecho a la ciudad, por ejemplo, o las cooperativas que producen vivienda, que producen hábitat, no se ven prácticamente reflejados en esos estudios de la CENAES. No forman parte de la economía solidaria, es como alguna de las preguntas que nos hacemos. Y después la cuestión del sesgo hacia lo mercantil, cuando en realidad, digamos, una de las propuestas sobre esto de volver al desafío de lo conceptual, de la perspectiva corayana en términos de la economía mixta con 3 sectores, es reconocer que, por ejemplo, mucho de la economía popular y de estos emprendimientos son extensiones de las unidades domésticas, donde es muy importante ver tanto lo mercantil como lo no mercantil y lo no monetario. Ahí tenemos como los 3 polos de Jean-Louis Laville que hablábamos hace un rato. Entonces, ¿cómo integrar esta visión desde lo sustantivo también en las políticas públicas a la hora de hacer estas propuestas? Porque si ponemos el foco solo en lo mercantil, si vemos la cuestión focalizada y también de la informalidad, está el riesgo de las viejas discusiones con la economía informal, el SIU, que en definitiva intentan como empresarializar las prácticas, pero sacándola de todos los vínculos y de todas las realidades. Ahí es cuando una de las típicas recomendaciones es, en la unidad doméstica, por ejemplo, si vemos un emprendimiento, separar lo que viene de la familia de lo que viene del negocio, cuando en realidad las bases de sostenibilidad es justamente todo
esa mezcla, toda esa complejidad. Si eso lo trasladamos a entidades, a cooperativas, sean sociales como las que veíamos y demás, las discusiones van a ser más de las que vienen del norte, por ejemplo, con las empresas sociales, y ahí el capítulo del libro que compila Geiger, entre otros, con Marta Nissens y Di Fourny, de esta tipología de empresas sociales, y que Genauto, con Jean-Louis Laville y otros compañeros, nos ayudan a problematizar desde América Latina, porque mucho de la tipología esta de empresas sociales vinculadas a los negocios inclusivos, de nuevo, no ven otra racionalidad, están presionando por esa racionalidad capitalista que viene a despolitizar mucho de nuestro movimiento de la economía solidaria. Ellos en su capítulo dicen, por ejemplo, que hasta el Banco Palmas aparece como un negocio inclusivo, cuando históricamente es un caso muy relacionado con la economía solidaria. Entonces, ¿cómo separar con categorías que sean más coherentes y más consistentes a nivel de lo microeconómico, lo propio a nivel del mercado en términos conceptuales? Cuando vamos a analizar las políticas públicas, y hoy Natalia a la mañana estaba con compañeros que son de uno de nuestros casos más queridos a nivel de Argentina, el municipio de San Martín, es de los pocos dentro de la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, cuando van a abordar el mercado y las estrategias de comercialización de la economía popular solidaria y de la economía social y solidaria, porque también reconocer las distintas estrategias y todas las heterogeneidades, ellos nos van a ir con una típica estrategia que encontramos en los manuales de formación de, por ejemplo, las 4P, esto del producto, la plaza, el precio, la publicidad, que en realidad viene del marketing más elemental de las corporaciones, que tienen la lógica de maximizar ganancia o maximizar beneficio, maximizar venta, pero de nuevo no la reproducción de la vida y todos los grados que tenemos en el medio en términos de esa racionalidad. Por ejemplo, ellos dicen hay que intervenir en los mercados, hay que bajar los precios, hay que regular, y tienen una política muy fuerte de compre público estatal dentro de San Martín, con instrumentos de financiamiento también que reconocen toda esta población que está excluida del acceso al sistema financiero, y que entonces hay que desarrollar instrumentos ad hoc. Y que esos instrumentos ad hoc también, distinto a lo que en general nos pasa en Argentina, no son solo microcrédito. O si es microcrédito, tiene que ser un microcrédito muy tironeado, muy adaptado a las necesidades, por ejemplo, de las cooperativas, con otro tipo de plazos, otro tipo de montos, otro tipo de garantía, toda una serie de cuestiones que, bueno, me imagino que Natalia va a problematizar más ahí, más con las monedas alternativas que acá miramos con tanta admiración porque no tenemos desarrollos semejantes, y tampoco a nivel de el entramado en red, territorios y demás que tienen ustedes con los bancos comunitarios. Acá sigue en lo que es financiero y política pública muy apegado a la cuestión del microcrédito, que refuerza la mirada de la focalización. No es esta economía popular, social, solidaria, otra economía que va a intentar un teje distinto, una otra complejidad, y entonces necesita también instrumentos financieros diversos. Eso es como una de las limitantes más fuertes. Y por último, la cuestión de cómo avanzamos con el desafío político, cómo hacemos para que esta economía efectivamente acceda a ese reconocimiento a nivel social, y qué papel podemos tener ahí con todos los dispositivos, desde la formación en todos los niveles, desde, como decíamos, en parte las políticas públicas, los movimientos a nivel de la cuestión partidaria de los partidos políticos, de los sindicatos, de la comunicación, la tecnología. Digo, uno de los desafíos enormes que tenemos, por ejemplo, es esta cuestión de la economía de las plataformas, además completamente desapegada de derechos. Entonces, ¿qué tiene ahí nuestra economía, por ejemplo, para ofrecer en términos de construir satisfactores, pero saliéndonos del gueto? Nosotros, digamos, en términos
formación y ahí en la disciplina que me toca desde la economía, desde los guetos de los economistas especializados en esta economía. ¿Cómo logramos ampliar nuestras bases y cómo efectivamente trascendemos esta cuestión de ambición en términos de poder para lograr romper barreras y que efectivamente no esté acotado o a un sector o a un ministerio, sino esta transversalidad, esta territorialidad, esta integración y esta traducción, nos dice todo el tiempo Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? ¿Cómo avanzamos con ese coser entre movimientos? En Brasil, otra de las cosas que nos decían los compañeros en esas reflexiones finales es las cooperativas agroindustriales que siempre están del lado de las desnaturalizadas. Entonces, ¿cómo vincularlas con el sindicalismo, con la autogestión, con los movimientos de vivienda y dejar de ser como esta cuestión más acotada todo el tiempo para efectivamente poder lograr constituirnos en esta satisfacción de necesidades cada vez más compleja y una opción efectivamente disponible para las mayorías? Entonces me parece que, no sé cómo estoy de tiempo, pero hasta ahí sería como la síntesis. Después podemos como profundizar en algunas otras cuestiones, pero entre lo que planteaban los compañeros en ese momento, los desafíos que tenemos actualmente y las diversas realidades que tenemos en nuestros países, pero que parece que todo el tiempo estamos como en un volver a empezar, me parecía que puntualizar en estos tres desafíos a nivel de lo conceptual, de las políticas públicas y de la política, ayudaba como a los temas de agenda que me parece que tenemos que lograr problematizar. Muito obrigada, Ruth, pela fala tão provocativa e que eu acredito que terá um diálogo enorme com o que nos falará agora Genalto e com o que nos falará também Natália, né? Muito obrigada. Eu quero convidar as pessoas que nos assistem, né, as mais de 80 pessoas que nos assistem, a enviarem perguntas pelo chat, para que a gente, num segundo momento, consiga promover um debate, pessoal. Então muito obrigada, Ruth, muito obrigada. Vou passar a palavra agora ao Genalto Carvalho de França Filho, que é professor titular da UFBA, Universidade Federal da Bahia, a Escola de Administração da UFBA, pesquisador do CNPq, ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Paris 8, mestre e graduado em Administração pela UFBA. E ele é também coordenador da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão e Desenvolvimento Territorial. Muito obrigada, Genalto, pela sua presença. A palavra está com você. Muito grato, Cibele. Em primeiro lugar, agradecer a você e todo o grupo da Colmeia, aí, da UFMG, Gabriel, Mariana, que estão no suporte, dizer que é um enorme prazer rever Cibele e você. Eu acho que a última vez foi naquele encontro sobre economia mineira em Diamantina, acho que 2019, né? Uma oportunidade muito rica para a gente conversar e dialogar. E eu quero também cumprimentar Natália, do Banco Comunitário de Maricá, no Buca. Quero abraçar a minha amiga Ruth Munhoz. Depois de muito tempo estamos nos revendo agora e saudar e parabenizar por essa fala inicial muito provocativa, muito interessante, que de fato dialoga muito com as preocupações que são também minhas. Há um grande desafio aqui em falar sobre a economia popular e solidária na atual crise latino-americana. Vamos tentar fazer um esforço de síntese para uma primeira consideração, a título muito mais de comentário, para a gente continuar dialogando a partir das demais falas e das intervenções, das questões também que Cibele vai trazer, enfim. Vamos lá. Eu diria que para pensar a economia popular e solidária na atual crise latino-americana, é interessante refletir sobre, eu estou pensando aqui em duas indagações, e a primeira tem a ver com o que a economia popular e solidária ela expressa do ponto de vista de uma dinâmica, né, de sociedade. Eu diria que há uma indagação subjacente à análise da economia popular e solidária, eu estou pensando muito no caso brasileiro, naturalmente, que é um pouco a indagação sobre
como fortalecer processos de solidariedade democrática em um contexto de desdemocratização da sociedade, né, que é o que a gente está vivendo muito especialmente aqui no Brasil. Mas eu poderia acrescentar uma segunda indagação, que é sobre qual o lugar da economia popular e solidária numa agenda de redemocratização, que a gente vai assistir agora em alguns países latino-americanos, e no caso brasileiro, com uma agenda de tentativa de redemocratização que a gente pode tentar verificar nas chamadas instâncias subnacionais, né? O caso de alguns governos municipais, estaduais no Brasil e tal. Notem que há uma dupla indagação aí para a gente refletir, e aí é preciso, em primeiro lugar, entender um pouco dois elementos que eu queria colocar para um entendimento inicial, e depois a gente refletir rapidamente sobre essas duas perguntas. O primeiro é sobre esse processo de desdemocratização da sociedade brasileira, e o segundo é sobre o contexto da economia popular e solidária em si, né? Ou seja, que campo institucional em Constituição é esse, quais são seus principais elementos, como é que ele é afetado. Então, vamos lá, rapidamente, sobre o processo de desdemocratização da sociedade, ele ocorre já na esteira, né, do avanço neoliberal desde o governo Temer, e vai se agudizando, né, com a chegada do bolsonarismo ao poder. A gente já tem aí pelo menos 4 anos no Brasil, né, dessa agenda. E eu queria citar 3 elementos que conformam, digamos assim, em resumo, caracterizam essa agenda de desdemocratização da sociedade. O primeiro é o que a gente pode chamar de um refluxo das políticas públicas, que tem a ver com um projeto que aqui a gente chama vulgarmente de desmantelamento de sistemas públicos, é o caso da educação, da ciência e tecnologia. Os cortes são drásticos, né? As universidades vivem uma ameaça real de sobrevivência atualmente no Brasil, as universidades públicas, um desmantelamento de sistemas de assistência social, de sistema de saúde. Aí esse caso é muito curioso, porque o SUS brasileiro, que é uma referência no Sistema Único de Saúde, o Brasil é um dos raros países que tem um Sistema Único Universal tão amplo, né, para uma população de 200 milhões de habitantes. Não há caso similar no mundo, né, porque os casos dos sistemas universais europeus, o tamanho populacional é menor do que o brasileiro. É um desafio imenso, e a ideia de privatização do SUS estava na agenda desses governos, e veio a Covid explicitou a importância do SUS. É muito curioso isso, né, em alguns ministros da saúde brasileiros, no atual governo, reivindicar a importância do SUS, né? Aliás, isso ajuda a entender como é que uma sociedade como a americana, considerada a maior potência mundial, foi tão atingida pela Covid. É evidente que o negacionismo trampista contribuiu de maneira central, mas sem dúvida alguma que corroborou para isso o fato daquele país não ter um sistema universal de saúde, né? Que é um elemento fundamental. Então, o primeiro é o problema do refluxo das políticas públicas. Aliás, esse refluxo tem a ver com a própria negação do valor da gestão pública. Esse é um elemento que eu quero comentar mais ao final, sobre o problema de uma espécie de declínio, né? A gente vive um declínio das formas democráticas de organização, né? Isso é um elemento muito importante. Mas, ao lado do refluxo das políticas públicas, um segundo aspecto é a corrosão por dentro do Estado democrático de direito. O Brasil acompanha isso, né? A gente está vivendo isso de maneira muito séria, tem diferentes evidências disso. Eu quero citar só uma que, nesse momento atual, é muito forte, né? É muito premente, que por exemplo, o caso da Vaza Jato, né? Quer dizer, todas as informações que vazaram, né, do escândalo que envolve um conjunto de promotores, né, que no Brasil atuaram em torno do Moro, do Sérgio Moro, né, procurador inicialmente, depois ministro, e todo esse problema do envolvimento, né, desses promotores em formas de burlar o chamado devido processo legal no direito, né, formas de constranger e de alterar e de literalmente perseguir, né, politicamente certos personagens. É muito especialmente o caso do ex-presidente Lula, né, que foi julgado e sentenciado sem provas, né, sentenciado como culpado sem evidência de prova na sentença. Até hoje você não encontra a prova de que ele era o dono do apartamento, enfim, esse tipo de coisa. Então, ele foi julgado por um juiz sem provas e evidências de que era culpado, e grande parte da sociedade aderiu a isso, né?
enfim, é uma coisa muito espantosa. E agora as revelações do caso da Vaza Jato, inicialmente através do Intercept Brasil, né, um grupo de jornalistas que fez um trabalho muito apurado, etc., vai mostrando o nível de suspeição absurda, né, de envolvimento direto dos procuradores da Lava Jato com uma espécie de perseguição política. Né? Mas, enfim, corrosão por dentro do Estado Democrático de Direito, isso é uma característica, né, do bolsonarismo. E o terceiro elemento dessa desdemocratização da sociedade é o que a gente poderia chamar de recrudescimento de solidariedades filantrópicas, né? Que tem a ver com uma espécie de novo momento de moralização do capitalismo. Né? Mais uma vez, isso acontece, é como se o mercado fosse representar a salvação para, pasmem, os problemas sociais brasileiros. Né? É como se até a questão social pudesse ser mais eficazmente resolvida através da incorporação de uma racionalidade empresarial aplicada às atividades sociais, que é o que o conceito de negócios sociais expressa, o conceito de negócios sociais, por sua vez, como uma versão da ideia de empresa social que Ruth havia salientado há pouco, né, como um conceito que hoje está sendo utilizado quase que como um guarda-chuva, né, para pensar todo tipo de prática socioeconômica que parece uma distorção e um abuso conceitual. Então, a economia solidária tem uma vocação a fortalecer processos de solidariedade democrática, mas a gente volta a comentar isso mais no final. Eu queria dizer que esse problema da desdemocratização da sociedade brasileira afeta o campo da economia solidária nos seus 4 âmbitos. Quais são os seus 4 âmbitos? Porque há uma complexidade, né, no entendimento do que é, de fato, essa economia popular e solidária no Brasil, e há, inclusive, um problema de fronteiras conceituais, que a Ruth chamava a atenção agora há pouco, mas a gente pode tentar entender 4 dimensões, 4 aspectos que conformam esse campo da economia popular e solidária no Brasil. Os próprios empreendimentos, né, os empreendimentos econômicos solidários, assim chamados, né, na nomenclatura que a Senais criou, as chamadas entidades de apoio e fomento, que são essas instituições de apoio, né, em geral as incubadoras de economia solidária nas universidades brasileiras, assim como um grande número de organizações da sociedade civil, né, que trabalham com suporte aos empreendimentos de economia solidária. Além, como terceiro pilar, as chamadas formas de auto-organização política, que são fundamentalmente os fóruns e redes de economia solidária, e um quarto pilar, que são as instâncias públicas governamentais, né? A começar pelos empreendimentos econômicos solidários, você tem uma enorme diversidade e heterogeneidade, né, de experiências, muito embora esse elemento que a Ruth ressaltou, a partir do trabalho de Singer e Valmusky e Oket, sobre essa maioria de empreendimentos muito informais e precarizados, etc. Aí você tem os diferentes empreendimentos sendo afetados, né, as cooperativas de agricultura familiar, com a atual política, né, de agricultura no Brasil, né, muito voltada para o agronegócio. Você tem a questão das cooperativas de catadores, de material recicláveis, né, nas grandes cidades. Você tem as organizações de finanças solidárias, né, os bancos comunitários, fundos rotativos, as cooperativas de crédito solidário, enfim, você tem as cooperativas sociais, você tem, enfim, um certo número de empreendimentos culturais também. É um universo muito amplo, né, e variado de iniciativas que estão vivendo um processo de retraimento, né, de encolhimento, digamos assim. O caso das entidades de apoio e fomento é bastante visível, as incubadoras de economia solidária estão sofrendo uma baixa muito significativa atualmente, né, um corte e restrição orçamentária muito grande, e a dificuldade que as incubadoras têm de efetivamente tocar seu trabalho, dado o baixíssimo grau de investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Né? Grande parte do que essas incubadoras fazem é um trabalho de extensão articulada à pesquisa, e é um trabalho de geração potencial de alto grau de inovação social, ou seja, a inovação de outra natureza. Isso está sendo muito frontalmente afetado. No caso das organizações da sociedade civil, idem, exceto que há movimentos muito interessantes que eu e o Leonardo Leal, colega, parceiro, publicamos recentemente num artigo chamado Solidariedade Democrática em Movimento, Respostas à Grande Crise da Pandemia de Covid-19, numa revista Não Social, onde a gente vai analisar esses processos de redemocratização a partir de experiências
de organizações de base, especialmente em casos envolvendo meio urbano, favelas, um caso muito interessante de Paraisópolis, em São Paulo, né, essa favela que é, na verdade, uma cidade, né, pela dimensão populacional, além de outros casos em Alagoas, que a gente analisou, em outras cidades também. Então, há um processo de reorganização democrática em meio popular, que é muito rico de ser avaliado, e isso é uma sinalização de como uma economia popular e solidária também pode ser reposta, né, reaquecida, enfim. Sobre as formas de auto-organização política, de fato, há um grande enfraquecimento dos chamados fóruns, né, de economia solidária no Brasil inteiro. Já não ouvimos mais falar do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e os fóruns estaduais, municipais, estão passando por grande dificuldade. O mesmo ocorre com as redes, muito embora a gente tenha aí algumas exceções, né? A rede, a gente tem o caso da rede de centrais cooperativas, Unisol, Unicopas, que ainda guardam, né, um certo alento importante, e a própria rede brasileira de bancos comunitários, né, Natália, que está aí fazendo um grande esforço para se manter e tal. E, finalmente, as instâncias públicas governamentais. Ela é frontalmente afetada com a ausência das políticas a nível nacional, né, com o extermínio das Senais, e aí a gente tem que pensar em algumas resistências ou ilhas de experiências que vão se dar, e aí o caso da Prefeitura de Maricá é muito emblemático a esse respeito, porque vamos chamar de ilhas de experiências, né, de políticas públicas de economia solidária dentro de um oceano de desdemocratização da sociedade. Bom, esses são os elementos de base, né, que nos situam em relação ao nosso contexto atual, e eu vou só agora complementar com alguns comentários muito breves a partir dessas duas questões que eu trouxe no início, né? A primeira sobre como fortalecer processos de solidariedade democrática em contexto de desdemocratização da sociedade. Essa parece uma tarefa inglória, né? Porque a economia solidária, enquanto um campo institucional em construção, ela necessita, muito naturalmente, do apoio a nível de políticas públicas, né? Esse apoio é fundamental para você conseguir restabelecer aquilo que a gente chama de uma reatualização do princípio reciprocitário, resgatando aqui, Ruth, algumas categorias dessa visão substantivista, né, do econômico, polanyiana ou de Coragem. Como é que a gente pode reatualizar tanto o princípio da solidariedade reciprocitária quanto o princípio da solidariedade redistributista enquanto sinônimos de uma solidariedade democrática, né? A solidariedade redistributista fazendo alusão à política pública governamental, ao papel do Estado, e a solidariedade reciprocitária fazendo alusão às formas de auto-organização política da própria sociedade, né? As associações, as cooperativas, quer dizer, reatualizar as chamadas solidariedades democráticas significa reafirmar tanto o valor e a importância dessas formas de auto-organização que brotam na própria sociedade, quanto o seu papel complementar às chamadas políticas públicas, né? Então, é inglório imaginar que a economia solidária possa ter êxito e força, prescindindo, dispensando a importância e o papel da política pública. Então, essa complementariedade, essa fusão é fundamental, e num contexto como esse, a gente está sendo muito naturalmente enfraquecido em razão disso. Mas o que chama a atenção é que mesmo numa agenda que se pretenda de redemocratização da sociedade, como é o caso de um certo número, né, de governos de esquerda, o lugar da economia solidária ainda permanece um lugar que não ocupa certa centralidade. Eu acho que Ruth chamava a atenção para isso de maneira muito importante, e a gente fica se perguntando, eu tive uma conversa muito frutífera com o Leonardo Leal, mais uma vez, né, um parceiro, e a gente se perguntava sobre esse problema, por que a própria economia solidária ela não ocupa, ela continua a ocupar um papel marginal, digamos assim, Ruth salientou muito bem isso, em agendas de governos mais democráticos, à esquerda, etc. E aí você tem um duplo caminho de resposta, digamos, muito provisória, ainda como hipótese, né, para a gente continuar a refletir. A primeira é que, vamos chamar assim, a empolgação da economia solidária enquanto política pública não se cumpriu, né? É como se a capacidade que essas políticas tiveram
de gerar um impacto muito grande sobre algo que é muito visível na realidade econômica nacional, o grau de informalidade da sociedade, né, da economia, fosse considerado pequeno em termos quantitativos. Tem muitos governos de esquerda que são muito pragmáticos nesse aspecto, né? E aí, como o Ruth lembrava bem, eles preferem aderir a uma agenda heterodoxa em economia, enfim, desenvolvimentista, vamos chamar assim, mas essa agenda ela acaba não enxergando a importância e as possibilidades dessa economia popular e solidária. Investe-se, um potencial importante no caso brasileiro seria investir muito na questão das compras públicas, por exemplo, né? Dessa parceria que o Estado poderia exercer junto aos empreendimentos de economia popular e solidária. Essa é uma aposta que muitos estudiosos da economia solidária fazem. Eu quero destacar o papel do pesquisador Renato Dagnino, por exemplo, que tem salientado muito esse potencial que haveria, né, de refazer as políticas de economia solidária enquanto políticas de desenvolvimento, restabelecendo esses vínculos via compras públicas, enfim, e via uma parceria, né, mais importante entre o Estado e a sociedade civil através das organizações de economia solidária. Então, o primeiro elemento tem a ver com uma suposta insuficiência dessas políticas públicas, mas isso é um elemento a ser analisado, tá? Mas o outro elemento que corre ao lado desse é que a gente fica se perguntando, mas por que essas políticas perderam lugar, né? E aí uma resposta provisória para a gente refletir tem a ver com como os valores sobre os quais essa plataforma se assenta, eles estão sendo tão, vamos dizer assim, tão violentamente dilacerados em tempos atuais. Porque quando a gente ouve falar de um declínio da noção de gestão pública, muito forte hoje numa agenda neoliberalizante, que pensa que o Estado tem que ser mínimo e é preciso desmantelar mesmo o sistema educacional e de saúde porque o Estado está endividado. Quando se faz essa análise muito simplista, né, do declínio da gestão pública, há uma série de outros valores que acompanham isso, e são fundamentalmente os valores associados à noção mesmo de bem público, de interesse geral, em contraponto ao individualismo, a mentalidade de que tudo se resolve a partir da capacidade de iniciativa individual de cada um, daí essa versão muito reduzida, né, da ideia de liberdade econômica, que é muito ressaltada em tempos atuais. Então, assim, essa desvalorização da gestão pública vai junto com uma espécie de desvalorização e declínio da gestão social, de noções como a solidariedade associada à organização econômica e da gestão. A gente fez um trabalho recente, eu juntamente com o professor Felipe Henot, grande parceiro, o Ruth lá do La Ville, enfim, da Universidade de Paris I, a gente fez esse livro, Solidariedade e Organizações, Pensar uma Outra Gestão, e o que a gente faz como diagnóstico e análise é apenas mostrar que esse problema do divórcio, eu estou concluindo, viu, Sibeli? Já estou vendo aqui que eu estou em 19 minutos. Esse problema do divórcio que caracteriza a separação entre economia e sociedade, na dinâmica contemporânea, né, do capitalismo, que Polanyi analisa tão bem, né, a natureza mesmo do desenvolvimento das chamadas livres forças produtivas do mercado é produzir um afastamento, um divórcio, né, entre a economia e a sociedade, a ponto da sociedade ter que funcionar a reboque da economia, leia-se a economia de mercado, aí a sociedade junto com o Estado, etc. Então, esse problema do divórcio, de um afastamento, que se dá sempre com muito tensionamento, né, na análise polaniana, chamado duplo movimento, cada vez que a economia quer avançar, ela vai vulnerabilizando a sociedade, e a sociedade, por seu turno, vai fazendo um movimento de tentar se proteger. Aí você a gente vai vivendo esse tensionamento permanente, né, na dinâmica do capitalismo. Aí, esse problema, ele ganha uma dimensão muito importante através das práticas mesmo de proteção social, né, das práticas de organização da sociedade, e ele tem a ver com o declínio, a desvalorização dos valores públicos, dos valores de bem comum, e ele tem a ver com o enfraquecimento de qualquer outro tipo de experiência de organização. A análise que a gente faz consiste em mostrar como esse problema do afastamento, eu vou dizer assim, da expulsão da solidariedade da economia, ocorre também no universo da gestão. A gente analisa mostrando que na história do conhecimento sobre a gestão, o ideário de solidariedade foi expulso
Quando a gente foi expulso, a gente está querendo dizer que foi invisibilizado, foi ocultado, mesmo se essa solidariedade sempre estivesse presente em inúmeras e diferentes práticas de organização e gestão, tanto em países do norte, com a história do associacionismo solidário, do cooperativismo, do mutualismo, quanto em países do sul, com as nossas experiências de organização das culturas e povos ancestrais, indígenas, negros, que guardam e são portadores de uma riqueza de experiência muito valiosa e que simplesmente é desconsiderada, né? Considerada menos crível, sem importância, e essas organizações jamais servem de referência para a gente refundar e repensar a gestão. Então, há um problema que tem fundamentalmente a ver com uma crise de valores. Então, na nossa avaliação, a gente está atravessando uma crise civilizatória porque nós estamos vivendo uma crise de valores e estamos funcionando enquanto sociedade sob a égide de uma ideologia muito forte, né? Muito forte, uma ideologia individualista muito forte, que não consegue enxergar a importância da cooperação e da solidariedade na organização econômica, na gestão das organizações. Então, a gente está sofrendo muito seriamente com isso, e a evidência disso é a importância que alguns discursos têm hoje na sociedade, em diferentes instituições, na grande mídia, como é o caso do empreendedorismo, ou mesmo da ideia de negócios sociais que a gente conversava há pouco. Eu queria concluir a minha fala aqui, só ressaltando, portanto, essa chamada crise de valores, né, que coloca e que atinge o coração mesmo da economia solidária, porque dificulta e muitas vezes inviabiliza a própria materialização dessas práticas. Né? Aí eu fico por aqui por hora para a gente continuar a conversar, e agora vamos escutar a Natália. Obrigado. Muito obrigada, Genaldo, pelo panorama, né? Um panorama tão completo e tão claro dessa situação, né? Desse contexto social, político, econômico que nos circunda e que ameaça, né, essas práticas e que provoca o enfraquecimento nos diversos níveis, como você mencionou, né? Eu fico muito feliz em saber que a gente vai ouvir agora uma experiência, né, que nos dá um pouco de otimismo, né, Natália, assim, que nos dá um pouco de luz, assim, e de esperança, né. Então, eu quero agradecer a presença da Natália Ciamarella, que é pós-graduada em Gerenciamento de Projetos e Programas Sociais pela UCAM, e é diretora-presidente da Associação Popular de Bancos Comunitários de Maricá, o Banco Mumbuca, localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Ela atua também como subcoordenadora de gestão do Instituto Palmas de Desenvolvimento e Economia Solidária. Muito obrigada mais uma vez, Natália. A palavra está com você. Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por poder participar. Estou muito feliz de poder compartilhar, depois de a gente ver a Ruth e o Genaldo falarem de tantas problemáticas que a gente vê, essa crise pesada que assola a América Latina e o mundo, né, no geral, né? Mas a gente está com um foco agora aqui na América Latina, e eu poder, né, dar um respiro. Tem uma experiência boa, pode ser diferente, a gente pode fazer diferente, né? E contar um pouquinho da história de Maricá, né? Da nossa experiência em Maricá, né? Aqui em Maricá a gente trabalha num banco comunitário, eu estou no banco agora, né? No Banco Mumbuca, e ele é um banco diferente dos outros bancos comunitários, né? Porque ele é um banco que nasceu a partir de uma necessidade de uma política pública de redistribuição de renda. Olha só que coisa diferente, né? Então, lá em 2013, houve a necessidade de fazer um programa chamado Bolsa Mumbuca, de redistribuição de renda, e de lá, dentro dessa lei, dizia que esse pagamento deveria ser feito através de um banco comunitário, através de moeda social, né? Esse foi o grande diferencial, na verdade,
que veio lá atrás e que hoje, mesmo durante a pandemia, a gente enxerga que deu certo e que as coisas não ficaram piores por ter tido essa política pública, né? De uso do poder público das nossas ferramentas. Hoje o Banco Mombuca faz algo muito inovador, que é o pagamento das bolsas, né, da renda básica cidadania. Durante a pandemia, nós fizemos também o pagamento do PAT, né, que é o Programa de Apoio ao Trabalhador, e do PAI, que é o Programa de Apoio ao Empregado. E isso é uma coisa que o Ginaldo disse, é o consumo do poder público feito através dos bancos comunitários, consumo feito dentro da cidade. Eles não estão pagando um benefício através de um banco capitalista que vai cobrar juros e tudo mais. Eles estão pagando os benefícios através de um banco comunitário, em que as taxas são, mais uma vez, retornam para o fundo e retornam para a população em forma de projetos, em forma de crédito, em forma de soluções, né? A gente enxerga aqui realmente como se fosse uma ilha. A gente vê o quanto faltam do lado em outras cidades políticas públicas voltadas para a economia solidária, desenvolvimento da tecnologia social da economia solidária, do apoio, fomento de iniciativas sociais, né? Iniciativas de apoio a coletivos de produção, seja ele coletivo de fato ou cooperativas, né? E até mesmo em Maricá ainda é um pouco difícil de reunir esses coletivos. É um desafio, não só em outras cidades, mas aqui também, né? Porém, o que colabora é que a gente tem o banco como ferramenta de mudança, ferramenta de desenvolvimento, né? A Ruth falou sobre São Martim. Quando eles estiveram aqui, né, que eu conheci algumas pessoas lá, eu fiquei louca com uma coisa que aqui ainda não faz, e que isso deveria ser uma prática em todos os municípios. Eles compram todo o consumo da prefeitura, papel, caderno, coisas de escola, né, os livros, todos eles são consumidos dentro do município. Então, são feitos no município e a prefeitura obrigatoriamente compra. Isso é incrível. Isso é possível. Entendeu? Isso é uma ferramenta incrível, né? De desenvolvimento, gera emprego, gera oportunidade, né? Impulsiona que as pessoas tenham trabalho. A gente fala que fala assim, empreendedor da economia solidária, não existe, é trabalhador. As pessoas da economia solidária, elas querem trabalhar para ter o seu sustento, para ter uma vida digna, para poder sustentar a sua família e viver bem. Ninguém está querendo enriquecer. Isso só é possível com apoio, com conscientização, um comprando do outro. O banco comunitário ajuda isso, nesse caso. Um exemplo, aqui em Maricá, a gente faz o pagamento das bolsas, né, da renda básica. Mas não é apenas isso, né? Então, a renda básica é o consumo do poder público, que poderia ser mais, assim como em São Martim, né? Impulsiona o desenvolvimento local, que gera muitas outras coisas interessantes. Nesse período de pandemia, a gente pagou a renda básica, mas era a movimentação em torno de 40 milhões ao mês em moeda social injetados diretamente na economia local. Isso evitou que a cidade de Maricá quebrasse, mas só não quebrou porque
o dinheiro que circula é em moeda social e fica na cidade, né? Isso durante o período de pandemia. Nesse período de pandemia, em que vários outros municípios tiveram a taxa de CAGED lá embaixo, Maricá foi o único município do estado do Rio de Janeiro que conseguiu manter postos de empregos e geraram oportunidades, né? Isso também se reflete no nosso cadastro de empreendimentos, sejam eles formais ou informais. A gente sabe que a grande maioria do pessoal da economia solidária ainda não é formalizado, né? Então, o Banco Comunitário também tem essa natureza de acolher esses empreendimentos que são menores, são familiares, são agricultores, são artesãos, e eles podem sim comercializar em moeda social, utilizar o nosso sistema, acessar serviços financeiros com dignidade, com tecnologia e sem passar por problemas que você sabe que esses bancos convencionais, até brinco, né, são bancos capitalistas, né, que só fazem cobrar taxas e juros e tudo mais. Então, nesse período de pandemia, antes do período de pandemia, em torno de 3 mil empreendimentos cadastrados, já utilizando a plataforma E-Dinheiro, que é a plataforma da Rede Nacional de Bancos Comunitários, né? Um trabalho em rede muito bom, né? Com tecnologia de ponta. Nesse período de pandemia, conforme as pessoas foram perdendo seus empregos em outras cidades e tiveram que se reinventar, se virar nos 30 para poder sobreviver, né? Muitos montaram pequenos empreendimentos nas suas casas, né? E esses empreendimentos, como a moeda, o único dinheiro que estava circulando na cidade é em moeda social, renda básica, o programa de apoio ao trabalhador, o programa de apoio ao empregado, então o que ele tinha que fazer? Ele ia buscar ajuda no banco para poder abrir sua conta de empreendimento e a poder aceitar Mumbucas. Então, a gente teve um crescimento gigantesco. Hoje, antes de vir aqui para conversar com vocês, eu dei uma olhadinha na quantitativa de empreendimentos cadastrados. Hoje, a gente tem 9.319 empreendimentos cadastrados. Então, são pessoas que buscaram o banco como uma alternativa de ter uma vida melhor, de sobreviver e trabalhar e tudo mais, né? E isso durante a pandemia. Agora, vem um período delicado, né? A gente ainda não está nele, que é o pós-pandemia, mas as pessoas já estão tratando disso como necessário. O Banco Mumbuca entende que nesse período em que a gente está numa crise econômica, crise política, né, crise social, a gente precisa combater isso com as nossas ferramentas. Nós somos um banco comunitário, nós somos das finanças solidárias. Então, a ferramenta que a gente tem é o nosso fundo, né, que retorna para a população em forma de crédito e projetos sociais. Atualmente, a gente está terminando agora, finalizando, uma formação com 40 mulheres, né, que durante a pandemia a gente fez um concurso cultural de costura e a partir dali nós formamos um grupo e fizemos reuniões online e para escutar o que elas desejavam fazer, e a gente conseguiu uma parceria com o Senai para fazer um curso de aperfeiçoamento em moda, corte e costura. Mês que vem elas já estão concluindo o curso, lançando uma coleção baseada nas belezas da cidade de Maricá. A gente vai fazer um desfile online, vai ser bem bacana. Essas mulheres viram no banco uma alternativa para se aperfeiçoar e depois gerar renda, né? Então, elas vão, além da gente financiar o curso, elas vão ter acesso a linhas de crédito para produção, né? Então, isso é uma ferramenta. Hoje, no Banco Mumbuca, a gente compreende que as pessoas, nesse período de pandemia, para se recuperar, elas precisam de crédito. Crédito com prazo, crédito justo, crédito a juros zero, que a gente faz,
né? Então, nós temos qualquer linha de crédito do Banco Mubuca, até R$ 2.000, e todo o crédito é dado em moeda social, é com juros zero, né? Então, é um crédito justo, para que ela possa trabalhar, que ela possa ter uma oportunidade. E muitas das pessoas que buscam isso, principalmente crédito produtivo, são pessoas que tiveram o não na cara dos bancos convencionais, né? Então, hoje a gente tem uma série, 9 linhas de crédito, e a gente compreende que essas pessoas necessitarão desse crédito para se reerguer, né, em vista da grande crise que a gente está passando, né? Também tem o crédito produtivo solidário e temos o crédito Casa Melhor. Casa Melhor é para pequenas reformas e reparos em suas residências, né? E a gente vê... Deixa eu ver, eu anotei mais aqui. Bom, o crédito, a gente vê o seguinte, 90% desses créditos são mulheres, né? E nos últimos tempos são pessoas que ficaram recentemente desempregadas e trabalhavam em outros municípios, né? Tiveram que se reinventar. E uma coisa muito interessante que eu costumo falar é o seguinte: essas pessoas que estão acessando crédito, que estão montando seus pequenos empreendimentos, muitas vezes não aceitam cartão de crédito. Elas utilizam como forma de pagamento o real, dinheiro mesmo, real, ou Mubuca, né? Então, até com um caso que eu costumo contar, que eu tenho um WhatsApp do meu bairro e eu fui encomendar um salgadinho. E lá eu perguntei para ela qual é a forma de pagamento. Ela disse, só em dinheiro ou Mubuca. Com cartão de crédito a gente perde muito. Né? Então, a gente acha isso muito bonito, muito bacana. E isso reflete justamente isso que é o ponto principal. A gente consegue fazer tudo isso. A gente consegue fazer linhas de crédito que atendem a população, seja ela para reforma de moradia, seja ela para investimento no seu empreendimento, no seu negócio familiar, formação, conscientização. A gente faz oficinas de educação financeira, e isso é um ponto importante dentro das finanças solidárias. Isso não pode ser ignorado, porque as pessoas precisam entender, como disse a Ruth também, que onde vai o seu dinheiro, né? Porque muitas delas confundem quando tem um empreendimento, o que é as finanças do seu lar e as finanças do seu empreendimento. Às vezes, por ser no mesmo local, acaba misturando, bolando tudo. Então, a gente faz essa ciranda, né? Que a gente chama Oficina de Educação Financeira, e com exercícios lúdicos, a gente faz com que elas entendam para onde está indo o dinheiro delas. E o engraçado é que a última oficina que a gente fez, elas se deram conta que todas elas gastam tanto com pão todo mês, que eles deveriam se juntar e montar uma cooperativa para fazer uma panificação do conjunto habitacional. Né? E queriam pegar o crédito para montar. Olha só, né, o que sai dessas oficinas. São coisas, né, que a gente fica surpreso mesmo que sai naturalmente do nosso trabalho, né? Pronto. E um ponto que eu vou ter que bater nessa tecla de novo, porque, na verdade, no momento é assunto que há, né? É isso. Isso tudo, no momento, só é possível por causa do fundo que a gente tem. Esse fundo é gerado através da transação da moeda social. Então, toda vez que eu pago em moeda social, gera 2%, esses 2% vão para o fundo e eu consigo fazer as atividades. Hoje a gente tem, sim, empresas que pagam seus funcionários em Mubucas, temos conta salário, tem pessoas que depositam e utilizam Mubuca, sim, temos. Mas o grande fluxo disso que alimenta o nosso fundo de transações é a renda básica. É o consumo do poder público. Com o consumo do poder público,
para além do pagamento das bolsas para complementos de alimentação, né? A gente consegue fazer muito mais. Agora imagina, se além de fazer o pagamento da renda básica e desses complementos sociais, se eles consumissem, se eles colocassem uma folha de pagamento da prefeitura através de um banco comunitário, se eles fossem fazer o consumo, pagamento dos terceirizados deles através de um banco comunitário, o quanto a cidade ganharia em número de projetos, em número de ações, em número de crédito justo, né? Em número de desenvolvimento. Se só com a renda básica a gente já fez um negócio desse tamanho, né? Que consegue atingir uma cidade inteira, porque o Banco Mumbuca, ao contrário dos outros bancos comunitários, a gente atende Maricá inteira. Hoje a gente tem 4 agências, uma em cada distrito na cidade de Maricá. Né? Então, as pessoas têm acesso, têm fácil acesso aos nossos serviços. Né? Então, é esse ponto. Não tem o que ser inventado, está mais provado por A mais B. Investimento, pagamento do RBC, feito através de banco comunitário, não é gasto. É investimento local, desenvolvimento local. Assim como qualquer tipo de consumo municipal, federal, sei lá, que seja feito através de banco comunitário, investimento local, investimento nas pessoas, investimento em qualidade de vida e oportunidade. Né? É só isso, é porque chega nessa parte, chega a ficar... né, gente? É basicamente isso, e vou deixar depois para as questões e pronto. Muito eu obrigada. agradeço aí a oportunidade de falar e um pouquinho da história. Muito obrigada, Natália, por trazer a experiência do banco. Todos os olhares, né, vários olhares têm se voltado a Maricá, né, nos últimos meses, pelo fato de se tratar de uma experiência realmente inovadora nessa relação, né, entre a gestão pública e as organizações sociais, inclusive, e os empreendimentos, sobretudo esses empreendimentos que surgiram durante a pandemia, né. Então, muito obrigada pelas falas dos três. Eu quero aproveitar para cumprimentar os colegas que estão se manifestando aí no chat, os colegas da UFMG, da Federal São João del Rei, do Uruguai, né? Temos colegas aqui do Uruguai, o pessoal de Rondônia, Vitória, da UFES, o pessoal da Incop de Rondônia, já mencionei, Fórum Regional de Economia Solidária de São Paulo, da ABCD-MRR, muitas pessoas se manifestando, e, bom, obrigada pela presença de vocês todos, pela presença distante, mas juntos, né, em torno desse tema, muito, muito grata mesmo. A gente tem 3 perguntas aqui, que foram selecionadas para vocês, eu vou falar as perguntas, a gente passa, então, na ordem para a Ruth, para o Genalto e para a Natália responderem, também complementarem, falarem das falas uns dos outros, fiquem à vontade, tá? Então, a primeira pergunta do Carlos Aulê é a seguinte: é possível uma articulação regional nos campos social, das experiências, produtivo e de financiamento intercooperativo que potencialize a economia social e solidária numa chave solidária, distributiva e anticapitalista? Então, ele pergunta muito nessa linha da articulação regional. A segunda pergunta é do Rafael Cristofoletti, direcionada... Oi? Você pode botar aqui no chat da gente também essas perguntas? Sim, coloco. A segunda pergunta é direcionada ao Genalto. O senhor mencionou sobre as dificuldades de trabalho das incubadoras. Quais as possibilidades de financiamento para as incubadoras diante do difícil cenário atual? E a terceira pergunta é do Henrique Cocaro.
ele pede que vocês abordem mais a diferença entre a economia solidária e o empreendedorismo social e os negócios sociais. Passo a palavra, então, para Ruth. Sibeli, la última era entre economía solidaria, emprendedorismo solidario y... Economia solidária, empreendedorismo social e negócios sociais. Ok. Bien. Arrancamos entonces con la pregunta de la articulación internacional. Es algo que nos quedó en la quinta ronda que organizamos de mates en el INAES, esta necesidad de poder avanzar, además de este tipo de intercambios, efectivamente en condiciones objetivas que concreten este tipo de intercambios. Hay experiencias, la mayoría lamentablemente fallidas, en parte también por este lugar marginal que tiene nuestra economía y por esta especie de casi terror que genera en las agendas también, porque no deja de ser muy disruptiva. Pienso, por ejemplo, en el Banco del Sur, y todo lo que se podría haber hecho en cuanto a esa moneda del sur, que sin embargo quedó muy acotada a algunos pocos intercambios entre Ecuador, Venezuela, Cuba en su momento, digamos, cómo necesitamos también desde lo local y sobre todo con esto que nos decía Chenauto de políticas muy cíclicas en relación con esta economía. Entonces tenemos gobiernos nacionales, populares, progresistas, de izquierda, que acompañan esta otra economía y ahí crece y se ven los financiamientos y demás. Y después cuando viene la ola neoconservadora está el retraimiento y bueno, ahora vamos a ver el caso particular en las incubadoras, pero cómo desde los propios movimientos, desde esta otra economía y todos los demás dispositivos estatales, como por ejemplo nuestras universidades, el sistema de ciencia y técnica en general, podemos generar condiciones objetivas para esa integración. Volviendo al caso de San Martín, por ejemplo, los compañeros me contaban que están comprando café al MST a través del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, aquí. Claramente, si pudiéramos generar ese tipo de intercambios de forma sistemática a cierta escala, sería generar otro tipo de sostenibilidad y de integración y lograr como, así como hablamos de esta sostenibilidad con la hibridación, con la parte de la reciprocidad, de la redistribución y de lo mercantil, si dentro de lo mercantil encima es un mercado regulado, de comercio justo, con este otro respeto y donde entran a jugar todos los niveles estatales, no solo como la cuestión más de aparato genérico en un solo sentido como es el nivel nacional, sino todas las diversidades de lo subnacional, que cuando tenemos un gobierno nacional que juega tan en contra de nuestra economía, tenemos esas diversidades de resistencia desde lo local. Si encima tenemos plataformas de integración desde lo regional, tanto a nivel productivo como a nivel financiero, sin duda es un salto de calidad al que deberíamos como poder apuntar y en ese sentido qué dispositivos podemos construir para acompañar ese tipo de procesos. La verdad es que es algo como en lo que nos estamos metiendo y que ojalá que podamos como construir. Y después, con respecto a las distintas categorías, sería como un rato largo y estamos claramente en un debate de corrientes. La propia corriente, digamos, la categoría de economía solidaria viene en parte a dar cuenta de esto que decía Chenauto de
politizar a la economía ante una economía quizás social más desnaturalizada, más tradicional, más que después de 250 años de estar con en relación con el mercado, hay mucho de eso que está encerrado y también desnaturalizado, como puertas adentro. Entonces, sobre todo post-70 surge como esta categoría de economía solidaria, tanto de los países del norte como de los nuestros, mucho más política, mucho más involucrada con los movimientos sociales, con las cuestiones territoriales, con las desigualdades y demás. La síntesis que nosotros utilizamos es más que la categoría, en todo caso, quebequense, más de paraguas, guardarlluva, como decía Genauto, pero en un buen sentido de la economía social y solidaria, donde esta categoría que usábamos de la EPS, la economía popular solidaria, necesita como de muchas herramientas, sobre todo del Estado, para lograr disputar, por un lado, políticas más democráticas, esto de la democratización, la participación sustantiva en un contexto donde está todo prácticamente en contra, pero sobre todo de regulación y avance al poder económico tradicional y de las empresas capitalistas. Entonces, por ahí como en cuanto a, corregime y complementame, por favor, Genauto y también Natalia. Lo que viene de emprendedorismo social y de negocios sociales es como una especie de evolución de la responsabilidad social empresaria. Es decir, nos quedó corta esa responsabilidad social empresaria, tenemos como que avanzar un poco más y también es un paraguas, pero es un paraguas en el sentido que casi todo entra dentro de esas propias empresas sociales. Hay una tipología en la red EMES en Europa que habla de 4 tipos donde entran nuestras cooperativas sociales, por ejemplo, o las empresas públicas de integración social, el emprendedorismo sin fines de lucro de los emprendedores sociales, pero los negocios sociales vienen con una racionalidad que, al contrario de los otros 3, es absolutamente capitalista. No tiene restricción a la acumulación, la participación en términos de gestión puede ser completamente compatible con una empresa capitalista y todo entra dentro de la categoría de empresa social. Entonces, por eso era esto de los signos de pregunta o de tensión, sobre todo cuando desde la economía solidaria, social y solidaria, popular solidaria, advertimos ante estos negocios inclusivos y la categoría del sin fin de lucro de los emprendedores sociales es como un poco menos nociva, digamos, en términos de la construcción, pero de igual modo está esta cuestión como colectiva de los medios de producción, de la democratización y demás, que son propias de nuestra economía, que claramente en esa otra no está. Hasta ahí me sale a mí. Passo a bola, então, para o Genauto. Certo. Bom, sobre a primeira pergunta, é possível uma articulação regional nos campos social, produtivo e de financiamento intercooperativo que potencialize a economia social em chave solidária e distributiva anticapitalista? Sim, com certeza. A Ruth trouxe elementos, né, para essa resposta. Agora, eu acho que tem 2 vias desse problema da intercooperação e das redes. Existe uma via que a gente pode chamar assim, grosso modo, de autonomista, buscando um processo de autonomização, até separado mesmo da esfera pública governamental. E existe uma via que a gente pode chamar de que concilia a busca de autonomização com um certo pluralismo, um certo hibridismo, por exemplo, você se articular com os poderes públicos. A via da autonomização, ela acaba sendo muitas vezes transterritorial, então o empreendimento vai se articular com o outro para fazer comercialização, etc. Já a via pluralista, ela precisa assumir uma base territorial. E aí, quando você tem uma base territorial dada, a questão das redes e da articulação extrapola as próprias iniciativas de economia solidária em si, já que as iniciativas de economia solidária terão que se relacionar com o conjunto das instituições, das organizações que conformam a sociedade. É muito especialmente a experiência dos bancos comunitários. Quando você cria um sistema de moeda social, você articula
o conjunto dos atores que estão envolvidos naquela chamada economia local e tal. Essa via pluralista, ela é importante porque ela tem essa capacidade de contaminar, digamos, a sociedade, né? Enquanto que a via autonomista tem o poder de fortalecer a ideologia da economia solidária, vamos chamar assim. São dois caminhos. Eu acho que o importante é buscar esses hibridismos, porque o território, ele precisa necessariamente ser a chave para o processo de transformação que a economia solidária pode ensejar, diante de todo aquele panorama crítico que a gente fez mais cedo, né? Muito especialmente o diagnóstico de Ruth, o diagnóstico que eu fiz, é um diagnóstico que mostra as dificuldades, né, que é a economia solidária. Aí alguém fica se perguntando, qual é o caminho? O caminho, se a gente colocar assim em grandes termos, é uma espécie de busca pela reterritorialização da economia. Qual é o grande drama das sociedades contemporâneas? Para a gente resumir em um termo, entre outros, a desterritorialização econômica, quando grandes grupos poderosos, megas corporações internacionais chegam, invadem os territórios e vai dominando as economias locais. Por isso que a experiência que Natália nos apresenta, a experiência do Banco Mumbuca, é tão emblemática, né? Como é que você pode tentar reorganizar as economias locais a partir delas próprias, né? Ou seja, de uma dinâmica eminentemente endógena. Aliás, essa história da reterritorialização da economia deve se conjugar também com o que a gente chamaria de uma globalização da política, né? Para que você tente fortalecer as instâncias supranacionais do ponto de vista político, que estão vivendo hoje uma enorme fragilidade, né? Vide o poder cada vez menor de instituições como a ONU, ou mesmo o OMS, enfim, etc. Então, assim, é muito importante fortalecer essas instâncias supranacionais do ponto de vista político, porque, fundamentalmente, os problemas que vivemos hoje são problemas sistêmicos, globais, né? Vide o exemplo do meio ambiente, mas tudo que a gente está vivendo e está sofrendo como indivíduo e como sociedade hoje, né? Então, esse é o caminho, né? Eu penso. Sobre as dificuldades das incubadoras, e quais seriam as possibilidades de financiamento, são dois, fundamentalmente. Aí a gente pode responder muito objetivamente. As incubadoras precisam buscar as articulações internacionais, então, num contexto em que, no nível nacional, há uma situação absolutamente inóspita, né? Uma restrição radical de recursos, é preciso ampliar o leque de parcerias, aí as incubadoras precisam se preparar para isso. Então, às vezes, você tem oportunidades que estão dadas em editais internacionais, por exemplo. E aí você vai buscar esses recursos através desses parceiros internacionais. Se você já conta com essas parcerias, então esse já é um caminho importante. E o outro caminho é buscar as esferas subnacionais, que estão raras também, né? Porque também muitos municípios, governos estão com dificuldade orçamentária, né? Mas as duas estratégias seriam essas, né? Com o fim das Senais, você busca instâncias subnacionais de governo, ou até, em alguns casos, articulação com organizações da sociedade civil. Tem até casos de entidades privadas que têm trabalho sério, né? Você pode também construir uma parceria importante e também se relacionar com organismos internacionais. E sobre a terceira pergunta, eu acho que Ruth já deu aí um panorama muito importante, né, de resposta. Eu só queria, em complementar a Ruth, acrescentar o seguinte, aí tentando aqui ser muito didático. A primeira diferença entre economia solidária e negócios sociais, aí vou lembrar aqui de um editorial de uma revista inglesa, The New Scientist, que é citado pelo Ladislau Dalmor no livro A Era do Capital Improdutivo, em que o editorialista, no número do ano 2009, ele diz assim, se queremos levar a sério essa história de salvar o planeta, precisamos dar outra forma à nossa economia. Então, a questão é a seguinte, como o Ruth lembrou bem, os negócios sociais tentam resolver o problema social mudando a forma de organização econômica, ou ele tenta resolver o problema social utilizando a mesma racionalidade econômica, que, diga de passagem, gera o problema, é geradora do próprio problema social, né? Porque, a rigor, para uma definição muito objetiva de negócios sociais, significa atender a objetivos sociais utilizando a racionalidade do mercado e da empresa, como se o mercado fosse capaz de resolver os problemas sociais. Então, o conceito de negócios sociais ele é até asséptico, né? Ele não incorpora, por exemplo, a dimensão democrática, que é uma dimensão central dos processos de organização e economia solidária.
Então, a economia solidária pensa diferente. Ela pensa que, olha, para eu resolver o problema social, eu tenho que mudar a organização econômica. Como é que você muda a organização econômica? Ou você incorpora princípios econômicos baseados em mecanismos de solidariedade, para além do princípio do mercado, como a redistribuição, a reciprocidade, configurando aí esse hibridismo que define, né, o conceito de economia plural. A Ruth lembrava disso há pouco, trabalhando um pouco essa noção de economia mista. Corrado discute muito bem isso também. Ou, além disso, você ressignifica o princípio mercantil. Então, você altera o próprio padrão das relações de mercado, incorporando valores éticos no meio dessa relação para organizar os mercados de outro modo, fazendo comércio justo e solidário, fazendo finanças solidárias, fazendo consumo ético e consciente. Então, é assim, é essa a diferença fundamental entre a economia solidária e os negócios sociais. Como o Ruth lembrava, os negócios sociais é uma versão das empresas sociais, se a gente quiser usar a tipologia EMES, né, mais ampla. Agora, o empreendedorismo social é como se fosse um termo que cai, né, guarda-chuva, e aí tem um significado frouxo e fluido, digamos assim. Ele tenta atualizar o ideário do empreendedorismo, porque o problema do conceito do empreendedorismo, derivado da teoria schutteriana, é um conceito muito atrelado a uma ideia da importância do indivíduo na capacidade de empreender, né? E quando os sujeitos observam que existem formas de empreender que são coletivas, aí abre-se a oportunidade de falar do empreendedorismo social. Enquanto categoria, ele até se prestaria a pensar diferentes formas de organização, quiçá a economia solidária, mas o termo ainda é muito prisioneiro de uma semântica muito vinculada à ideia de empreendedorismo como a capacidade do mercado tudo resolver, né? E aí nos impõe uma série de limitações conceituais. Acabei me alongando muito, desculpa aí, pessoal. Vou tentar ser mais curto depois. É ótimo, Genalto. Natália, quer comentar ou passamos para a próxima rodada? Podemos passar para a próxima rodada, que, assim, a Ruth e o Genaldo foram impecáveis, né? Como sempre. A próxima rodada tem perguntas direcionadas à Natália especificamente, né? O Noel Gonzaga pergunta o seguinte: a prefeitura paga ao Banco Comunitário 2% do total movimentado pela renda básica? É isso? O Henry pergunta também para a Natália: houve alguma licitação da prefeitura para a escolha do banco como agente financeiro para fazer o pagamento dos servidores, ou a decisão coube apenas ao prefeito? E o Gabriel, para fechar a rodada, rapidinho, para fechar a nossa última rodada de perguntas, né? O Gabriel Cunha pergunta para todos: gostaria que os convidados comentassem mais sobre a essencial relação entre os grupos e as populações tradicionais latino-americanas e a economia popular e solidária. Então, eu vou passar agora para a Natália, depois para a Ruth e para o Genaldo. Vamos lá. Sobre a questão do pagamento dos 2%. Não é a prefeitura que faz esse pagamento ao banco, né? Então, a partir do momento, a prefeitura faz o pagamento do valor da renda básica para o beneficiário que foi cadastrado na prefeitura, teve a sua aprovação, né, por estar dentro dos critérios. Então, a gente faz esse pagamento, ele faz esse pagamento naquela conta benefício da pessoa que vai receber o RBC, e essa pessoa consome nos empreendimentos. Quando ela consome, aquele empreendimento é que paga uma taxa de 2% referente ao consumo, entendeu? Se ela não usar, né, não vai, se o comerciante não receber nada, não vai gerar taxa. Mas conforme ele vai recebendo a moeda social, né, vai recebendo os vendas, né, vai gerando esse percentual que vai para o nosso fundo, né? Sobre a questão, deixa eu ver qual foi a próxima, sobre licitação. Então, realmente, foi feita uma licitação, entendeu? De melhor técnica para que pudesse ser escolhido quem iria fazer esse pagamento da renda básica, né? Então, não necessariamente
o prefeito não escolhe que tem que ser o Banco Cumbuca. Não, mas é a instituição que se apresentou e que ganhou a licitação, de fato, né? Vamos nós. Pronto. Aí tem... Estou dando mais uma olhadinha aqui. Sobre a essencial relação entre os grupos tradicionais latino-americanos e a economia popular e solidária. Então, na verdade, isso é total relação, porque a economia solidária, muitas das vezes, a gente vê nos empreendimentos, né, nos negócios, coletivos de pessoas que têm aquela mesma cultura, né, aquela mesma tradição, né, coletivos. Um exemplo, a gente vê que aqui tem 2 tribos indígenas em Maricá, né? Então, eles por si só eles produzem em conjunto e vendem a arte que eles fazem e a renda retorna toda para a tribo. Então, eles vendem enquanto coletivo, né? Então, creio que sim, isso é economia solidária. Venda de artesanato é economia solidária, porque tem relação com a cultura deles, né? Tem relação com o modo de vida e as pessoas consomem isso, né? Não só isso, mas como também determinada região que tem determinado alimento, né? O caso das cooperativas, o caso do coletivo coletivo negro, que tem Maricá também, que eles fazem todo um trabalho em cima da cultural, né? Da região. Tem o coletivo do pessoal da agricultura, tem o Espraiadas de Portas Abertas, no caso, é uma região de Maricá em que as famílias abrem suas casas e para que as pessoas, os visitantes, possam ter contato com aquela cultura maricaense, né? Que a gente chama maricaense raiz, que é a culinária do guando, né? Essas coisas. Então, isso eu estou falando regional. E claro que a nível da América Latina isso acontece também. Pronto, passar a fala para a próxima pessoa. Vou passar para a Ruth agora. Estaba muteada, perdón. Recordar el pedacito de la intervención que había tenido Yenauto cuando dijo, recordemos que muchos de los saberes que tienen que ver con lo tradicional, lo popular, lo indígena en América Latina, pareciera no tener el estatus y no tener las categorías suficientes para entrar en diálogo y disputar con estas otras que nos vienen impuestas muchas veces del norte. Entonces acá poner en el centro a nivel de la discusión conceptual la categoría de la descolonización, ¿no? Traerlo a Quijano, traer Escobar, y cómo necesitamos entrar en otro tipo de recorridos, tanto para la construcción de esta economía popular, social, solidaria, como para las elaboraciones teóricas y la construcción del sujeto de las políticas públicas de esta otra economía. Acá en Argentina, por ejemplo, lamentablemente nuestras poblaciones, creo que acá va a haber como una cierta especificidad en las intervenciones de cada uno. Quilombolas, por ejemplo, acá no tenemos, pero por ejemplo, el paralelismo entre Argentina y Ecuador. Nuestras comunidades indígenas no son reconocidas, están sufriendo falta de acceso a derechos elementales, ni siquiera en términos de las lenguas indígenas, de lo que son 40 nacionalidades que hay en la Argentina. Seguimos siendo hijos de esto de salimos todos de los barcos, pareciera que somos todos inmigrantes en
en Argentina, y de hecho uno de nuestros billetes más fuertes sigue teniendo a Julio Argentina Roca entre sus emblemas, para el Instituto Palmas, que trabaja tanto lo emblemático en sus billetes, y esa es la conquista del desierto. Supuestamente era un desierto que en realidad aniquiló nuestras poblaciones originarias. En el INAES en este año, haciendo toda una formación con comunidades indígenas y con el trabajo de cooperativas y mutuales en relación con las comunidades, y que esperamos podamos traducirlo a varios de los idiomas más hablados acá en Argentina, de las lenguas propias. Parte de lo que nos decían es que ya el solo hecho de querer adaptar instituciones que ellos las veían como capitalistas, a las cooperativas, por ejemplo. Entonces, que cuando decimos la relación es cómo nos entablamos cuestiones elementales como del diálogo, qué lengua utilizamos, qué términos, y cómo, por ejemplo, en el proceso ecuatoriano, donde venía de reconocerse como un Estado plurinacional, con el buen vivir reconocido en la Constitución, todas las lenguas y demás, en los procesos de formación que allá hacíamos sobre economía social y solidaria en la época de la Revolución Ciudadana con Correa de presidente, allá era cuando utilizábamos mucho las categorías de las cooperativas, las mutuales, también las asociaban con una cuestión muy europea. Entonces decían cómo esta categoría de economía popular, social, solidaria nos quieren venir a imponer, cuando nosotros tenemos una administración de los recursos, una relación con la Pachamama y demás, que es nuestra y que es originaria. Entonces, ¿cómo se planta esta economía en relación con la economía propia, la economía originaria, y poder dialogar efectivamente en cuanto a cosmovisiones que son distintas, pero que sin duda ponen en el centro la racionalidad de la vida por sobre la del capital? Entonces hay como mucho camino para andar al respecto, y ahí el saber que tiene el poder tiene mucha responsabilidad para poder construir esta decolonización de nuestras categorías, que tienen mucho del norte, lamentablemente. Perdón si me extendí. Muito bom, Ruth. Eu vou fazer uma observação muito complementar de Ruth. É muito legal esses dois olhares assim, muito complementares. Mas me permita chegar até a fala muito rica também de Natália, para fazer também um pequeno complemento em relação à primeira pergunta, porque há uma dimensão radicalmente inovadora nessa experiência do Banco Comunitário Mumbuca, mas é uma inovação de outra natureza em relação ao que a tradicional teoria da inovação, como inovação tecnológica, tem abordado. A gente está falando de uma inovação social e institucional de proporções muito grandes, porque trata-se, com essa experiência do Banco Mumbuca, como a Natália nos disse muito claramente, de uma experiência em que você tem uma política de renda mínima, como renda básica de cidadania, realizada por intermédio de uma organização que faz a mediação entre o Estado e a sociedade, só que utilizando um expediente que é uma moeda social, e ainda uma moeda social eletrônica. Então, assim, isso é de um grau de inovação fantástico. E, assim, a moeda social, como moeda social eletrônica, nessa experiência, ela pressupõe mecanismos e ferramentas próprias de gestão. O interessante, né, Natália, é que como é que as pessoas operam essa moeda social em sendo ela eletrônica? Através do seu próprio celular, né, através de uma plataforma, desde a plataforma É Dinheiro, né, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Então, os 2% que a Natália está se referindo, cada transação que você faz na moeda social, há um valor de 2% aí, subtraído, que gera um recurso fantástico para você reinvestir, né, nas próprias atividades. Sem contar o simples fato de que toda moeda social, pessoal, ela é também moeda local. Em sendo moeda local, o benefício do uso da moeda social é provocar o processo de internalização da própria renda, e impedir que a renda saia do território. Então, o potencial que esse expediente, esse recurso, a moeda social tem para dinamizar as economias locais é simplesmente extraordinário. E é isso que Natália, eu acho que salientou muito na fala dela,
E é essa grande riqueza dessa experiência, é fantástica esse caso, isso é exemplo e modelo, né? Não só para o Brasil, como para o mundo. Eu queria só complementar também, Ruth, na terceira indagação, colocando basicamente o seguinte, como você explicou, Ruth, é como no Brasil a gente tem duas grandes matrizes para entender a economia popular e solidária. Uma é aquela do cooperativismo, que é uma herança e um legado europeu, né, porque são experiências que brotam, né, sobretudo na primeira metade do século XIX na Europa, e que depois são experiências que servem de inspiração e são desenvolvidas em outras regiões do mundo, como é o caso da América Latina, né? Tem casos de experiências cooperativistas muito antigas aqui no Brasil, como legado dessa experiência europeia. Só que, quando a economia solidária e esse debate nasce aqui no Brasil, ele é muito inspirado nessa experiência europeia, que é muito valiosa, obviamente, né? Só que é como se a gente tivesse esquecido do legado dos próprios povos originários, né? Como o Ruth lembrava muito bem. Então, há uma segunda matriz, pensando especificamente no caso brasileiro, mas isso reflete um pouco a América Latina também, que é a economia solidária pensada através das formas de organização dos povos ancestrais. Em seguida, todo o hibridismo que isso gerou. No caso brasileiro, tem um legado fantástico do povo indígena e do povo negro, não só na experiência dos quilombos, do processo de aquilombamento, mas também em todas as outras formas de organização que vieram se disseminando ao longo da história, através de lutas de resistência, revoltas, etc. Essa pergunta nos coloca diante da necessidade de construir uma contranarrativa sobre a economia solidária, que já tem sido feita, né? Tem muitos estudos importantes na América Latina. No caso brasileiro, é muito importante a elaboração dessa contranarrativa sobre a economia solidária para dar mais vazão, vez e valor ao caso dos processos de organização dos povos ancestrais. É como se essa outra narrativa incorporasse de maneira central a perspectiva decolonial, como Ruth lembrou muito bem. E essa perspectiva decolonial, ela deve estar muito presente, inclusive, no conhecimento sobre a gestão, que é um pouco o argumento que a gente usa, né, junto com o Felipe, nesse livro sobre solidariedade e organizações, pensar uma outra gestão, né, para mostrar como o legado dessas formas de organização não simplesmente não servem, não aparecem na agenda do conhecimento sobre a gestão, sem contar que não aparece na agenda do conhecimento sobre a economia também, né? Enfim. E aí eu queria só terminar me referindo a 3 elementos que permitem construir um nexo entre o cooperativismo, entre a experiência cooperativismo europeia e a experiência de organização dos povos ancestrais. 3 elementos. O primeiro, solidariedade como resistência. Então, da mesma maneira que os processos de organização aqui na América Latina dos povos ancestrais constituíam uma forma de resistência à colonização, resistência, inclusive, para sobreviver. O aquilombamento era a necessidade que os negros tinham de se manter vivos, né, diante de um sistema opressor, enfim. E assim vai. Da mesma forma que o princípio cooperativista e mutualista nasce na Europa como uma resistência ao princípio capitalista, né? Então, há um nexo comum. O segundo elemento é a emancipação, é você pensar essas formas de organização e gestão enquanto formas de emancipação. Isso é um dado, do ponto de vista do conhecimento em gestão, absolutamente inovador. Por quê? Porque a história e o legado do conhecimento sobre a gestão é de um conhecimento voltado para o controle e a dominação. A gestão se fez, como inclusive forma de conhecimento e campo disciplinar, para racionalizar os processos de controle e não de emancipação. Então, há aí uma novidade, inclusive de natureza epistemológica, muito importante para a gente repensar o conhecimento. E o terceiro elemento, resistência e emancipação, o terceiro elemento é território. Essas formas de organização e gestão não podem ser compreendidas separadas da sua territorialidade. Enquanto que a gente é capaz de teorizar sobre uma empresa, por exemplo, independentemente do território. A gente vai dizer que uma empresa é uma organização que existe para gerar lucro, independentemente do vínculo que ela possa ter com alguma territorialidade. Isso a gente não pode dizer das formas de economia popular e solidária, que são iniciativas fundamentalmente vocacionadas a um vínculo territorial fundamental. É verdade que o cooperativismo tem extrapolado isso, né? Quando ele pensa redes transterritoriais. E é verdade também que o cooperativismo recebe outros legados e influências.
Aliás, sobre a própria matriz cooperativista, a gente pode falar de múltiplas influências, desde um cooperativismo baseado em processos de auto-organização, de grupos profissionais, etc., ou um cooperativismo que pode ter sido muito influenciado pelas elites. No Brasil, por exemplo, a chegada do cooperativismo foi muito um esforço das elites governamentais. Então, houve ali vamos dizer assim, uma distorção do legado cooperativista original nascido na primeira metade do século XIX na Europa. Mas, enfim, é muito importante, como o Ruth lembrou bem, recolocar essa história da economia popular e solidária, muito a partir de uma leitura decolonial, né? Termina aqui. Bem, estamos chegando ao nosso teto aqui, que é às 19 horas. Eu quero só agradecer imensamente a Natália, Ruth e Genalto pela disponibilidade desde o nosso primeiro convite, pelo tempo aqui conosco e principalmente pelo debate riquíssimo que a gente espera que ganhe o mundo, né? Assim, a gente está muito feliz de contar com uma parceria que vai nos permitir legendar os vídeos em espanhol e inglês. Quem sabe a gente consegue levar essa discussão para a América Latina toda, né, Ruth? E para outros países também. Então, é uma fala de agradecimento em meu nome, em nome do Colmeia, em nome do Urbano, que é um laboratório de estudos, e em nome da FACE, da UFMG, muito obrigada a vocês. Muito obrigada também a Mariana e ao Gabriel, que ficaram aí nos bastidores, controlando o chat, controlando as inscrições, fazendo toda a divulgação, né? A Mariana e o Gabriel são integrantes do Colmeia também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos apoiaram na divulgação do evento, aos que nos acompanham aqui até o momento, às mais de 100 pessoas que entraram no YouTube e nos ajudem, então, a divulgar essa live que vai ficar disponível no canal. Vou passar a palavra para vocês, caso queiram se despedir, palavras, considerações finais, e é isso, obrigadíssimo. Solamente un agradecimiento hermoso y como decíamos al principio fue un placer este intercambio. Ahí le escribía en el chat muchas ganas de conocer Maricá. Uno siente que viaja a través del banco y de los Mumbuca, que uno va imaginando cómo se va construyendo todo eso. Así que un placer haberlo generado también en esta instancia y también ya le pedí a Leo el artículo llenado y el libro que te voy a pedir a vos son estas cuestiones que generamos acá, y el control de Mariana y de Gabriel fue un control para la emancipación, así que muchas gracias ahí y la seguimos. Y Beli, impecable como siempre en todas las condiciones de posibilidad para este tipo de intercambio. Gracias, compañera. Também só tenho a agradecer, a começar pelo público, a audiência, quem participou, esteve atento, a cumprimentar, agradecer cada um de vocês, agradecer imensamente a equipe do Colmeia, Gabriel, Mariana, muito especialmente Cibele. É um grande prazer, Cibele, estar sempre participando desses fóruns que vocês organizam, eles são sempre muito interessantes. Um agradecimento muito especial e carinhoso à Natália, a todo o pessoal do Banco Mumbuca, e um outro agradecimento também fortíssimo e afetuoso à Ruth. A gente fez aqui uma conexão, né? Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Argentina, América Latina, enfim, muito, muito bacana isso. Foi um enorme prazer estar revendo aqui com vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades também. Um grande abraço. Também aproveitar a oportunidade para agradecer, de poder falar um pouquinho da nossa história daqui, se a gente possa colaborar com outras atividades, né, mundo afora aí, né, já que estamos no encontro internacional. Agradecer a audiência, né, todo mundo que assistiu pelo YouTube, todo mundo que ainda vai assistir, porque quando vai para o YouTube fica para sempre. Então, tomara que esse nosso bate-papo fique aí para muita gente assistir, muitas pessoas possam conhecer, debater e botar esse assunto na mesa mesmo, porque é só conversando, debatendo que a gente consegue tirar ideias para a evolução, né?
Então, que a gente possa melhorar aí o mundo. Muito obrigada, Sibeli. Obrigada, pessoal da produção. Amei participar do convite. Estamos aqui sempre que precisar. Obrigada, professor. Ruth, beijão. Muito obrigada a todos, boa noite. Até a próxima. Ruth, vou pedir seu contato a Léo, tá certo? Seu WhatsApp. Ele Sí, tem? Pronto. sí, Aí, sí. fala. Estábamos en contacto en el WhatsApp. Mientras vos hablabas, yo ya le escribí y ya me contestó y me dijo, sí, sí, te paso. Valeu. Beijão. Sí, Já hermoso, terminamos a gracias. transmissão, Mari e Gabriela?